Olá a todos novamente. Tivemos ontem a oportunidade de podermos refletir um bocadinho sobre a tradição e como a tradição afeta a nossa leitura da Palavra de Deus, a nossa visão dessa mesma Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre a nossa experiência cristã. E por incrível que pareça, a nossa experiência cristã também pode afetar a forma como nós lemos as Sagradas Escrituras. Deixem-me partilhar convosco um episódio muito interessante que nós encontramos no capítulo 4 de João. Nós ali temos a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus tinha-se deslocado a Samaria, entretanto estava cansado, parou, era meio-dia, e pediu aos discípulos para irem à cidade comprar coisas enquanto ele ficava ali à beira de um poço. A verdade é que certa mulher samaritana, ao meio-dia, deslocou-se ali para ir buscar água. E Jesus, ao vê-la, pediu para que ela lhe desse água. Ora, aquela mulher, achando estranho aquele pedido, porque os judeus não falavam com os samaritanos, a verdade é que esta mulher acabou por dar água a Jesus e estabelecer ali um diálogo interessante com Jesus. Neste diálogo, Jesus acabou por mostrar a esta mulher que ele era a água viva, que esta mulher precisava para a sua vida, para a sua experiência de vida. E a verdade é que não só Jesus lhe disse que era água viva, como Jesus desvendou um pouco aquilo que esta mulher já tinha vivido. Ela tinha tido 5 maridos e agora aquele homem com quem ela estava nem era marido dela. E depois da mulher perceber que aquele que estava ali à sua frente era alguém que tinha um conhecimento superior, ela acabou por não só o reconhecer como profeta, mas como também fazer algumas perguntas. E uma das perguntas que a mulher fez, nós encontramos agora aqui no versículo 19, João 4, 19, que diz assim, 19 e 20. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Reparem que samaritanos e judeus há muito tempo estavam separados. Ambos tinham os seus locais de culto. Os samaritanos adoravam no Monte Efraim, perto de Siló. Siló tinha sido para os patriarcas o local de culto preferido. Abraão, Isaac, Jacó tinham ido ali sacrificar ao Senhor, além de todo o tempo dos juízes, mais de 400 anos, Siló tinha realmente sido o local de culto de todo o povo. Entretanto, o rei Davi acabou por transferir o local de culto para Jerusalém. E nessa altura, já com o seu neto Roboão, filho de Salomão, houve a separação entre as duas tribos que ficaram ao sul, em Jerusalém, que foi Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ao norte. E depois deste cismo, desta separação, cada um ficou a adorar no seu lugar. E esta mulher pergunta a Jesus em qual dos dois lugares se deve adorar. Se é em Siló, onde os primeiros patriarcas, os pais deles, realmente cultuavam, ou em Jerusalém. Ora, Jesus vai responder a esta mulher da seguinte forma. Disse-lhe Jesus, no versículo 21, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Reparem, Jesus termina esta frase de forma bombástica. Jesus vai dizer assim, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Eu imagino aquela mulher ao receber aquela informação. Eu não sei se vos dissessem a vós que vocês adoram o que não conhecem, se nós iríamos gostar de ouvir isso. Claro que não. Mas quem é esta pessoa para dizer se eu conheço ou não conheço quem adoro? Realmente esta mulher podia ter ficado um pouco ofendida. Então, mas o que é isto? Que crítica é esta de alguém que nem me conhece, não é? Ele sabe a minha experiência com Deus
para dizer se eu conheço ou não conheço Deus. Realmente, na verdade, Jesus, ao dizer que os samaritanos cultuavam quem não conheciam, Jesus está a dizer que existe uma experiência religiosa que pode ter os seus rituais, pode ter o seu local de culto, pode ter as ofertas, pode ter os sacrifícios e mesmo assim estar-se a fazer tudo isso sem se conhecer a quem se vem adorar. É uma experiência religiosa baseada no formalismo, nos rituais. A pessoa tem fé, mas depois não tem conhecimento. Acredita em alguma coisa, mas não sabe o quê. Por exemplo, normalmente estas pessoas que vivem a sua experiência cristã desta forma são pessoas que vivem pelo sentimento. Para elas não é importante o conhecer, é importante o sentir. Se ela se sentir bem naquele lugar, é naquele lugar que ela está. Mesmo que a palavra diga que não era naquele lugar para ela estar. Mas ela direciona-se mais para o que sente do que propriamente para aquilo que realmente está escrito. Normalmente estas pessoas também são pessoas um pouco rígidas. São pessoas que fazem as coisas como deve ser. Os rituais no momento certo normalmente são críticos, não é? E acabam por viver uma religião formal. Ora, Jesus estava a dizer aos samaritanos, ou a esta mulher neste caso, que a sua religião era uma religião baseada numa fé sem conhecimento. Ora, Jesus também sabia que o seu povo, de certa forma, vivia esta fé. Haviam muitas pessoas no seu povo que também viviam uma fé desta maneira, uma fé que era baseada em cerimónias, em rituais, mas sem conhecimento de Deus. Nós temos, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 3, a indicação que Deus diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus aqui no Antigo Testamento reclamava porque aquele povo não conhecia o seu dono, não conhecia o seu Criador, não conhecia o Deus que adorava. Tinham as cerimónias todas e mais algumas, mas depois cultuavam alguém que não conheciam. Nós em Oséias temos a mesma afirmação. Deus dizendo assim, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, era um povo que tinha realmente uma forma religiosa, mas não tinha conhecimento. Ora, Jesus acaba por continuar e vai dizer a esta mulher ainda: nós, e ele está a falar de nós, os judeus, ele incluía-se como pertencendo ao povo judeu, diz: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus diz aqui a salvação vem dos judeus, Jesus está a falar dele. Ele é judeu e a salvação vem por ele. Mas Jesus diz aqui algo também interessante. Ele diz, nós adoramos o que conhecemos. Então, Jesus, de certa forma, estava a dizer a esta mulher que os samaritanos, eles adoravam quem não conheciam. Mas os judeus não. Os judeus tinham o conhecimento de quem adoravam. Ora, nós sabemos que realmente o povo judeu tinha um grande conhecimento de Deus. Pensando, por exemplo, na experiência do povo de Israel no deserto. Reparem que o povo de Israel viu Deus a atuar no Egito quando os tirou de lá. As pragas caíram, o mar vermelho a abrir, os 10 mandamentos a serem dados. Então havia um conhecimento, uma experiência que aquele povo estava a viver com Deus. No entanto,
havia um fator que lhes faltava. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, diz-nos qual era o fator que lhe faltava. Qual era o ingrediente que faltava a este povo. Diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, o povo que estava no deserto. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, passa-se aqui um problema com o povo de Israel. O povo de Israel tinha o conhecimento, mas não tinha fé. Enquanto os samaritanos tinham fé, mas não conheciam quem adoravam, o povo de Israel conhecia quem adorava, mas depois não tinha fé. Em que aspecto é que não tinha fé? É porque, se nós olharmos para aquele povo no deserto, depois de ter visto tanta coisa, de conhecer que Deus era um Deus poderoso, andava sempre a murmurar. É porque não tinham água, é porque não tinham comida, não é? É porque havia sempre qualquer coisa que não estava bem. Então, a fé, como diz aqui o autor aos Hebreus, a palavra que ouviam não lhes aproveitou. Eles não lhes serviu aquilo que eles ouviam da parte de Deus, porque eles não viviam essa fé. Então, há um problema aqui também com esta visão, com esta experiência religiosa do povo de Israel. Esta experiência religiosa é uma experiência de alguém que tem todo o conhecimento, mas depois não mete esse conhecimento na prática. É quase o viver uma vida dupla. É aquela pessoa que vai à igreja, que conhece o que a Bíblia ensina, mas mesmo depois de conhecer tudo, ela não experimenta isso na sua vida. Não vive aquilo que ela conhece. Aliás, até rejeita aquilo que ela conhece. Normalmente estes são os liberais, enquanto os outros são os legalistas. Estes são os liberais. Porquê? Porque conhecem tudo, mas depois não vivem aquilo que conhecem. Então, estas duas experiências, quer do povo samaritano, quer do povo judeu, elas explicam aquilo que não devia acontecer na nossa experiência espiritual. Ou seja, a nossa experiência não deve basear-se no formalismo, em fatores exteriores, para que os outros vejam. Tem que realmente vir não de um fator exterior, mas de um relacionamento. O cristianismo não é mais do que um relacionamento com Deus. Existem muitas religiões no mundo. Algumas delas não existe este relacionamento com Deus. Por exemplo, penso no budismo. O budismo é atingir um estatuto, uma esfera, mas não existe este relacionamento com Deus. O cristianismo traz-nos este relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar com o homem. E só assim é que nós podemos ter uma vivência em que a fé e o conhecimento podem estar equilibrados. Queridos irmãos e amigos, o que se passa muitas vezes é que quando nós lemos a palavra de Deus, vivendo ou experienciando uma vida em que está baseada nas formas, nos rituais, nós vamos olhar para a Bíblia e vamos lê-la de forma deturpada. Então o que é preciso? É preciso realmente que o Senhor faça uma transformação em nós. Reparem que Jesus vai terminar dizendo a esta mulher o seguinte. Jesus vai dizer assim a esta mulher, no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, há dois fatores aqui para nos ajudar a podermos compreender as Escrituras de forma certa e não irmos para as Escrituras já com ideias pré-concebidas ou com visões ou com experiências de vida erradas. Reparem, Jesus fala aqui em espírito e verdade. Normalmente nós sabemos que uma vida espiritual é uma vida diferente de uma vida carnal. Uma vida espiritual é uma vida com Cristo. É uma vida em que o Espírito Santo já começou a trabalhar em nós.
já nos transformou. Os frutos do Espírito começam a crescer dentro de nós. Então, quando Jesus diz os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito, é porque nós não podemos trazer para dentro aquilo que é carnal. Não podemos trazer a nossa vontade, os nossos desejos. Não podemos continuar a adorar a Deus tendo uma vida dupla, fazendo outras coisas depois. Não. É vivermos em espírito e em todas as facetas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, o verdadeiro adorador é o adorador que tem uma vida espiritual, tem o Espírito de Deus dentro de si, é aquele que procura realmente conhecer aquilo que a palavra de Deus ensina. E depois diz, o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Jesus, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, este Jesus está a dizer que aquele que quer adorar verdadeiramente deve adorá-lo em verdade, como ele é verdadeiro. E é curioso que Jesus, em João 17:17, ele também vai dizer: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. Reparem, a palavra do Senhor, a Bíblia, é verdadeira. Se nós queremos ser verdadeiros adoradores, não é irmos ao monte tal ou à cidade tal, não é irmos ao santuário ou não é irmos à igreja. O verdadeiro adorador adora a Deus com o espírito certo e adora a Deus pegando na palavra dele tal como ela está, não colocando na palavra de Deus os nossos preconceitos, as nossas ideias. Queridos amigos, espero que tenha sido claro esta apresentação. A nossa experiência cristã é muito importante, mas ela tem que estar fundamentada na Bíblia, na verdade bíblica. Se ela está fundamentada somente numa experiência que vem do sentimento, uma experiência que vem de um conhecimento teórico e não de um relacionamento com Deus, então nós provavelmente iremos ler a Bíblia com olhos distorcidos, com um olhar que vai deturpar realmente as verdades que o Senhor quis transmitir. Gostaria de desejar-vos a continuação de um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.